Olá, boa noite. Começa agora o Resumo Brasil. Eu, Priscila Mendes, e a intérprete de Libras, Brenda Rodrigues, vamos mostrar o que foi notícia no Brasil e no mundo durante esta semana. Reta final para os Jogos Olímpicos e a ginasta Rebeca Andrade será a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento amanhã. Alunos de escolas públicas voltaram às aulas presenciais em parte do país e o governo federal divulgou regras para um retorno seguro às escolas. Lei Maria da Penha completa 15 anos. Vamos ver os avanços na proteção às mulheres. Em nosso giro internacional, você vai ver o aumento de casos de Covid em Tóquio. Quer ficar bem informado? Então continue com a gente que o Resumo Brasil está no ar. A gente começa esta edição falando de Olimpíada. Os jogos que movimentaram as madrugadas de muitos brasileiros já terminam amanhã. A cerimônia de encerramento é às 8 da manhã, horário de Brasília. E a ginasta e medalhista Rebeca Andrade será a porta-bandeira do Brasil. Por falar em medalha, esta semana foi de pódio para o nosso país. Tivemos ouros na água com a vela e a maratona aquática. O skate também trouxe mais uma medalha de prata. E o atletismo garantiu 2 bronzes. Veja os destaques com o repórter Rodrigo Ricardo. O vento soprou dourado para as velejadoras Martine Grael e Kaena Kunze. Elas conquistaram o bicampeonato olímpico com tranquilidade, como se a Baía de Tóquio fosse Niterói. Nestas mesmas águas do Pacífico, Ana Marcela dominou braçada a braçada a maratona aquática e conquistou a medalha de ouro sonhada desde 2008, quando a baiana disputou pela primeira vez os Jogos com apenas 16 anos. No berço dos Jogos Olímpicos, o atletismo brasileiro trouxe 2 bronzes inesquecíveis. Depois de conquistar o topo nos Jogos do Rio, Thiago Braz voltou a subir no pódio, no salto com vara. E nos 400 metros com barreira, Alisson dos Santos, o Pio, bateu o recorde sul-americano e voltou a levar o Brasil entre os primeiros em provas individuais de pista após 33 anos. O skate voltou a pratear o sorriso do nosso país, desta vez com o vascaíno de Floripa, Pedro Barros. A semana e a Olimpíada ainda não acabaram e a gente parece não querer parar de comemorar os feitos de nossos heróis no Japão. E a conquista da medalha de prata da skatista Raíssa Leal, a Fadinha, tem inspirado cada vez mais pessoas a se aventurar no esporte. E se antes o skate era visto como coisa de menino, agora cada vez mais meninas têm mostrado talento nas manobras radicais. O efeito Raíssa já é visível nas ruas do Rio, ou melhor, nas pistas. O skate surgiu nos anos 60 na Califórnia, quando surfistas, entediados no verão porque não tinha onda, resolveram colocar rodinhas em pranchas de madeira. Um esporte que durante muito tempo ficou marginalizado e restrito aos homens. Esse professor de skate viu a busca por aulas aumentar. A procura já de aula veio bastante. Ontem mesmo eu recebi umas 18 ligações. Ligaram assim, olha, eu vi o vídeo da Fadinha, quero aprender a andar de skate. Desde que o skate se tornou um esporte olímpico, a gente tem sentido esse incremento nas vendas. E sem dúvida nenhuma agora, com a Raíssa maravilhosa, que além de ser uma menina muito jovem, 13 anos, né, é do sexo feminino. Laís ainda não é expert, mas desliza com naturalidade pela pista. Segundo ela, as meninas ocupam cada vez mais espaço na modalidade. Eu acho que a gente ter medalhado, assim, já no street, no skate feminino, vai aumentar isso, o número de meninas na pista. Competições você tinha 2, 3 meninas no cenário, hoje em dia você tem 20, né? Tipo, tem uma categoria assim só para meninas. Alexandre foi à loja atender a um pedido da filha, que queria um skate. Desejo atendido.
A partir da Raíssa, ela acompanhou nas redes sociais e aí ela falou, não pai, tem uma menina que anda, eu quero ingressar aí e ser skatista. E Raíssa acabou sendo referência também para os meninos, como o Gustavo. Eu vi uma manobra que ela fez um flip no corrimão, eu achei bem legal, eu queria saber fazer essa manobra também. Eu vejo que está crescendo o número de mulheres, isso é muito legal, porque, cara, a gente também anda de skate, sabe? Então, tipo, a gente tem que conquistar o nosso espaço também. Agora vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, que completa 15 anos neste sábado e representa um marco no combate à violência contra a mulher. Veja na reportagem de Tiago Pimenta. Esta mulher foi agredida pelo ex-marido que não aceitou o término da relação. Ela conta que quando foi ver os filhos, teve a mão ferida com pedaços de vidro, levou socos e só não acabou morta porque foi socorrida por outra mulher. Eu fui para o hospital, onde abri a ocorrência e onde ele já tinha ligado para a polícia querendo dar uma de vítima. Mas sendo que a vítima sou eu. A Lei Maria da Penha possibilitou que ela recebesse medidas protetivas contra o ex-agressor. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apurou só este ano mais de 149 mil denúncias de violência contra a mulher. Os estados que mais registraram casos foram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em muitos casos, o agressor é alguém com quem a vítima mantém alguma relação de afeto, o que pode dificultar o encaminhamento da denúncia. Como a agressão nem sempre começa de forma física, a mulher pode não conseguir se entender vítima. A Lei Maria da Penha prevê 5 formas de violência: psicológica, moral, física, sexual e patrimonial. No Rio de Janeiro, por exemplo, os Centros Estaduais de Atendimento à Mulher realizaram 4.795 atendimentos a mulheres vítimas em 2020, ano de pandemia. Os registros aumentaram em 45% na comparação com 2019. E no Momento Saúde de hoje, vamos ver como está a vacinação pelo país. Até agora, já são mais de 149 milhões de doses aplicadas. Desse total, mais de 105 milhões de brasileiros receberam a primeira dose. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta semana que com um grande volume de vacinas da Pfizer que o Brasil vai receber, serão 60 milhões de doses em agosto e outros 60 milhões de doses em setembro. O intervalo entre as 2 doses do imunizante pode diminuir de 3 meses para 21 dias, como indica a bula. Segundo ele, isso vai acelerar o ritmo da vacinação no país e ajudar a conter a variante Delta do coronavírus. Vamos ver agora como foi o retorno às aulas presenciais nas escolas públicas. Os estudantes estavam em ensino remoto desde o início da pandemia da Covid-19. Os Ministérios da Saúde e da Educação divulgaram nesta semana as diretrizes para garantir a segurança de todos. A portaria traz diretrizes sobre o retorno seguro às aulas presenciais em escolas de todo o país. As orientações buscam atender às condições necessárias de biossegurança para estudantes, professores e trabalhadores do setor. Estimular que todos os estados e todos os 5.570 municípios dessa grande nação abram a porta das suas escolas para o futuro do Brasil, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes. Desejar que a nação brasileira possa retomar as aulas para que a gente possa tentar voltar à normalidade no âmbito da educação. Entre as diretrizes estão o uso de máscaras, o distanciamento de carteiras em sala de aula, o revezamento de turmas e alunos e o afastamento de pessoas com sintomas gripais. Segundo o Ministério da Saúde, praticamente 100% dos profissionais de educação de todo o país já receberam pelo menos uma dose das diferentes vacinas contra a Covid-19 do Programa Nacional de Imunizações. Estou falando aqui em relação à vacinação para dizer da nossa certeza que as aulas podem voltar de maneira segura. A normatização não afeta a autonomia das redes de ensino. Quem decide se as aulas voltam ou não são os estados e municípios.
Foi sancionada nesta semana a lei que estabelece como educação bilíngue de surdos a língua brasileira de sinais como a primeira língua e o português escrito como a segunda. Isso engloba toda a vida escolar do estudante com deficiência auditiva. Uma mudança que deve beneficiar só na educação básica mais de 60 mil estudantes. A educação bilíngue de surdos com a língua de sinais brasileira Libras como primeira língua já estava prevista em diversas legislações, mas faltava a inclusão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Nesta nova modalidade de ensino, o português escrito aparece como segunda língua. Com isso, o Ministério da Educação vai poder estabelecer o currículo de ensino de Libras como primeira língua e criar materiais didáticos específicos e ainda programas de formação de professores. A Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, FENES, participou da elaboração do projeto, um desejo antigo da comunidade surda. A estrutura curricular também precisa sofrer alterações, pois a abordagem não pode ser a mesma dos ouvintes. A educação dos ouvintes tem foco na oralização, no som, na escuta, no desenvolvimento escolar. Os surdos precisam de um currículo visual, tendo a língua de sinais como língua de ensino, instrução, comunicação e interação para que os estudantes tenham acesso linguístico de 100% das informações veiculadas no ambiente escolar. Segundo o Ministério da Educação, o Brasil tem na educação básica 64 mil estudantes surdos com deficiência auditiva e surdos cegos. Cerca de 7% estão matriculados nas 69 escolas existentes no país que têm como prioridade a educação de surdos, a maioria pública. A criança precisa conversar na sua língua, com seus professores, com seus colegas. E então essa lei ela vem garantir isso. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. Veja os detalhes com a repórter Manuela Castro. O texto aprovado no plenário da Câmara inclui uma série de garantias para funcionários e clientes dos Correios. Garante, por exemplo, estabilidade de 18 meses para os funcionários após a desestatização dos Correios. Inclui também um plano de demissão voluntária, com indenização de 12 meses de remuneração e também o plano de saúde por mais 12 meses depois do desligamento do funcionário. E proíbe o fechamento de agências que garantem o serviço postal universal em áreas remotas, questão que ainda precisa de regulamentação. A regulação do setor, inclusive, continua no meio público, sob a responsabilidade da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O projeto foi aprovado depois de horas de discussão no plenário da Câmara dos Deputados. Partidos de oposição contrários à proposta apresentaram requerimentos de adiamento da votação e também dezenas de emendas, todos rejeitados. A proposta agora segue para a votação no Senado Federal. E ainda falando do Congresso, a CPI da pandemia retomou os trabalhos nesta semana. Os senadores ouviram ex-assessores do Ministério da Saúde e o reverendo Hamilton Gomes de Paula. Vamos ver como foi. O ex-assessor do Ministério da Saúde, Ayrton Soligo, conhecido como Cascavel, depois na quinta-feira. Empresário e político experiente, ele é acusado de ter atuado como servidor público sem ter cargo efetivo na gestão do ex-ministro da pasta, Eduardo Pazuello. Para alguns senadores, o ex-assessor também teria negociado extraoficialmente com secretários estaduais e municipais de saúde em nome do Ministério. Mas Cascavel disse que apenas facilitava a interlocução política e atuava como pacificador durante as negociações. Na quarta, os senadores ouviram o ex-assessor Marcelo Blanco. Ele é suspeito de intermediar a venda de vacinas da AstraZeneca entre a Davat Medical Supply e o Ministério da Saúde, mesmo depois de sair do cargo. Segundo o coronel Blanco, Dominguete já teria iniciado as negociações com o governo por meio da ONG Senar, liderada pelo reverendo Hamilton de Paula. Blanco disse ainda que negociava vacinas para o setor privado e negou que tenha havido pedido de propina do ex-diretor da Saúde, Roberto Dias, ao representante da Davat.
No início da semana, o reverendo Hamilton Gomes de Paula depôs a CPI. Ele é acusado de ter negociado a compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca com a Davat Medical Supply. Ele teria atuado por meio da ONG Senar, Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. O reverendo afirmou aos senadores que não estava negociando vacinas, apenas indicando alguém que teria as doses, e que a motivação para intermediar a compra foi humanitária, em troca de doações da Davat. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver que o Museu da Rádio Nacional foi inaugurado no Rio de Janeiro. Não saia daí, voltamos já. Tomou posse nesta semana o novo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Senador, Ciro chega ao governo para fortalecer a base aliada no Congresso Nacional. Veja agora o que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro falaram durante a cerimônia de posse. Com a minha presença, me somando a essa valorosa equipe de ministros e ministras, nós vamos ajudar o Brasil a dar sinais certos para onde estamos indo. O primeiro deles, senhor presidente, e não tenham dúvida, a democracia é líquida e certa. Difícil por natureza, mas é a coisa certa. É uma demonstração por parte do governo que nós queremos cada vez mais aprofundar o relacionamento com o parlamento. E não é a primeira vez que eu digo que legislativo e executivo, na verdade, é um só poder. Quase tudo que, porventura, nós viemos decidir por aqui, passa pelo parlamento. E o parlamento também, muitos projetos que nascem lá, depende do governo para a sua implementação. E temos hoje uma convivência extremamente pacífica. Telefone, CPF e até mesmo a nossa impressão digital são informações pessoais que muitas vezes são usadas de maneira inadequada. Tem empresa que vende esses dados e em um mundo cada vez mais conectado é fundamental que essas informações sejam tratadas de forma segura. E é justamente esse o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados, cujas punições começaram a valer esta semana. Aquela ligação de uma empresa desconhecida oferecendo um produto ou serviço e que você não faz ideia de como conseguiram seu nome e telefone é uma infração contra a nova Lei Geral de Proteção de Dados. A tecnologia se desenvolveu muito nesses últimos anos e hoje nós já temos muitas ferramentas para análise de dados que podem gerar consequências, inclusive, bem ruins para as pessoas, né? Desde prejuízos, fraudes, até manipulações, para consumo, manipulação de eleição. Agora, a coleta de dados deve ter uma finalidade específica e não pode ser repassada para terceiros. Empresas não poderão mais coletar determinados dados considerados sensíveis, como a impressão digital dos clientes para conceder descontos. E qualquer um pode pedir para uma instituição excluir ou corrigir seus dados. O que as empresas têm que se adequar, na verdade, é o seguinte: minimizar os dados, diminuir os dados, usar somente os dados absolutamente necessários para a prestação de serviço, para efetuar a compra e também, quando ela for escolher os dados que vão ser usados, elas têm que usar os dados que dão menor impacto para a vida de cada um dos titulares. Foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. A instituição vai fazer as fiscalizações e aplicar as punições, que podem ser advertências, bloqueio dos dados e multas de até 2% do faturamento da empresa, limitadas a 50 milhões de reais. E amanhã é Dia dos Pais. A Confederação Nacional do Comércio estima que as vendas terão alta de quase 14% em relação ao ano passado. Mas vale lembrar que 2020 teve o pior volume de vendas em 13 anos, outro reflexo da pandemia. Dessa vez, o movimento nas lojas tem animado empresários e consumidores, como mostra agora a reportagem da nossa afiliada, a TV Encontro das Águas.
As ruas do centro de Manaus voltaram a ficar mais movimentadas durante a semana. O motivo é simples: muita gente ainda não comprou o presente do Dia dos Pais. Estou andando atrás aí para ver se eu encontro um presente bem legal para ele e poder presentear ele porque ele merece. A Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, a FEComércio, divulgou uma pesquisa de intenção de compra para o Dia dos Pais. A expectativa da instituição é positiva por uma série de motivos. Entre eles está o avanço no combate à pandemia no estado. Nós esperamos que nós tenhamos um crescimento acima de 5%. Isso é favorável. Isso vai demonstrar o vigor da retomada econômica do comércio. Os artigos de vestuário são a escolha número 1 de 32% dos entrevistados pela pesquisa. Com isso, as lojas estão investindo na variedade de peças e em um serviço personalizado. A gente mostra peças específicas de acordo com o estilo de cada pai também. Por exemplo, se ele é mais esportivo, se ele vai do look social a um look mais básico, a gente também presta isso. Mas, se por um lado a pesquisa da FEComércio indica diversos produtos como intenção de compra de filhos e filhas, por outro lado, os pais apostam na modéstia do momento em família como o presente ideal. Sem dúvida, nessa data é o melhor presente, está ali próximo, né, de quem a gente ama, porque não adianta festejar longe, para quê? E agora vamos às notícias internacionais. Um dos destaques da semana foi a fuga da atleta olímpica de Belarus para a Polônia. Veja no nosso Giro pelo Mundo. A corredora Kristina Tsismanskaya deixou Tóquio na quarta-feira, depois de pedir ajuda ao Comitê Olímpico Internacional, afirmando que o Comitê Bielorrusso forçava a sua saída do Japão. Segundo a atleta, tudo aconteceu depois que ela reclamou nas redes sociais que o comitê a convocou de última hora para competir no revezamento 4x400 metros. O Comitê Bielorrusso disse que Kristina foi removida do time por causa de seu estado emocional e, por isso, ela deveria voltar para casa. O COI abriu uma investigação formal sobre o caso para saber se houve repressão. Na sexta-feira, 2 treinadores bielorrussos deixaram a Vila Olímpica depois de serem expulsos pelo COI. A atleta se recusou a voltar a Belarus e recebeu um visto humanitário do governo da Polônia. Tóquio vive um novo surto da Covid-19. A cidade registrou mais de 5.000 casos da doença em apenas um dia, um recorde desde o início da pandemia. O número também é alto no resto do país. Foram mais de 14.000 casos em um dia em todo o Japão, outro recorde. O país não descarta novas restrições para conter o avanço da doença. Enquanto isso, a vacinação segue lentamente. Apenas 30% da população está imunizada. O sul da Europa continua lutando contra centenas de focos de incêndios florestais. Na Turquia, pelo menos 8 pessoas morreram e o trabalho dos bombeiros não para. As chamas ainda ameaçam resorts de luxo na costa turca. Espanha e Croácia enviaram aviões que se juntam aos esforços das equipes. Bombeiros da Rússia, Ucrânia, Irã e Azerbaijão já participam do combate ao fogo. Na Grécia, 5 cidades em volta da turística Olímpia foram esvaziadas por causa de um enorme incêndio que ameaça casas e florestas. Já são mais de 1.200 hectares de terra completamente queimados. Voltando ao Brasil, vamos falar sobre a reabertura do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Foram quase 6 anos de portas fechadas por causa de um incêndio que consumiu grande parte do acervo. Agora, o museu ressurge ainda mais amplo, com um conteúdo revisto e atualizado. Depois de muita espera, finalmente o reencontro entre o público e o museu. Para a Estela, com 17 anos, foi a primeira vez aqui. Eu tenho um inglês fluente, mas aos poucos eu estou descobrindo assim que a língua mesmo, não só a portuguesa, ela une as pessoas, né? Falar sobre cultura, falar sobre língua é algo muito necessário, principalmente para nós brasileiros, que temos uma linhagem assim, de diversas culturas entrando e sendo misturadas entre a gente. Por causa da pandemia, as visitas são agendadas, 45 minutos de duração com no máximo 40 pessoas. E tem também este outro recurso aqui, uma caneta que permite interação sem contato com os dedos. A professora de língua portuguesa é gaúcha.
Quando soube da reabertura, fez questão de encontrar um tempinho para conhecer de perto o museu. A gente se inscreve no mundo por meio da palavra. A gente vive, a gente ama, a gente se expressa, né? A gente faz a nossa existência por meio da palavra. O museu que retrata a língua é feito de movimento, é vivo e fluido como ela. Além das mostras permanentes, uma exposição temporária materializa a fala. Está aqui, eu ouvi Machado de Assis, Maria Bethânia recitando poesia, Augusto de Campos, poesias do século XVII, que hoje a gente escuta, parece que foi feita para agora. É muito emocionante, estou muito feliz de estar aqui. E também nesta semana o Museu da Rádio Nacional foi inaugurado no Rio de Janeiro. Ele reúne num só espaço peças, roteiros, prêmios e fotografias que marcam a história de uma das emissoras mais tradicionais do país. A Rádio Nacional faz parte aqui da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Equipamentos do início do século passado, fotos de cantores marcantes, como Emilinha Borba e Vinícius de Moraes, microfones antigos e todo um cenário especial que nos remete à história do principal nome da era de ouro do rádio. Esse é o acervo do Museu da Rádio Nacional, inaugurado na sede da Empresa Brasil de Comunicação, no Rio de Janeiro. Os itens foram usados por artistas diversos que passaram pela emissora. A Rádio Nacional foi fundada em 1936 e funcionou no tradicional edifício à noite até 2013. Completa 85 anos no próximo dia 12 de setembro. A história do Brasil é muito rica nas comunicações e a gente hoje faz com que essa história seja preservada e que as pessoas mais novas, que não acompanharam, que quiserem conhecer, tenham a oportunidade de vir aqui e saber como era há 85 anos atrás, há 70 anos atrás, a comunicação que sempre fez parte de todo o povo brasileiro. A Rádio Nacional faz parte da história do Brasil. O que a gente está fazendo aqui é resgatando a história do Brasil com a inauguração desse museu. Entre os destaques da trajetória da Rádio Nacional estão os programas de auditório, radionovelas, programas humorísticos e musicais. Foi também a emissora a transmitir o primeiro e mais famoso radiojornal do país, o Repórter Esso. Tiago Regoto, gerente das rádios EBC, é um dos idealizadores da iniciativa. Era muito natural ter um museu da Rádio Nacional, porque ela tem muita história, né? Todo o rádio brasileiro nasceu aqui, pelos formatos que a Nacional criou e de sucesso, que depois foram para a televisão, e o espaço, o acervo, tudo que a Nacional tem na sua memória. Um projeto já realizado no espaço foi a regravação da primeira radionovela do país, Em Busca da Felicidade, que está completando 80 anos. Ainda não há previsão de visitas presenciais, mas o acervo virtual vai ser disponibilizado para o público em radios.ebc.com.br. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. A gente termina agradecendo a vocês que nos assistem pela TV e aos mais de 1,5 milhão de inscritos no canal do YouTube da TV Brasil. Marca alcançada nesta semana. No endereço que você vê aí na tela, youtube.com/TV Brasil, você pode acompanhar todas as reportagens publicadas em nossos telejornais. Obrigada pela companhia e até sábado que vem, às 9h30 da noite. Tchau!